Olá, nono ano, boa tarde, né? Embora a gente tenha aula pela manhã, mas pra mim tá ficando melhor gravar à tarde com as minhas tarefinhas domésticas a fazer, certo? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? E mais uma aula de correção, onde eu busco também explicar algumas coisas a vocês durante essa correção. Eu sei que não é a mesma coisa que uma aula presencial, onde a gente consegue ver com mais detalhe as informações, mas a gente está fazendo o que é possível dentro da situação que a gente está, né? É preciso que a gente tenha paciência e a consciência de tentar participar. Pouquíssimos são os que estão me enviando a atividade como feitas. Flavinha é uma delas. Não me recordo agora, além de Flavinha, tem mais outros dois que mandam dentro de uma sala que tem uma boa quantidade de alunos, gente. Túlio entrou essa semana, aí eu coloquei ele, repassei. Também teve mais outro que passou. Ou seja, no geral, são poucos os alunos do nono ano que estão me enviando para o privado o que está sendo passado para vocês. E é ruim isso porque vai atrasar vocês também tendo condições de estar atualizado com relação aos outros. Ah, professora, mas e os outros que estão fazendo? Também não vai ter que recuperar? Mas não é melhor vocês estarem à frente, se vocês podem, se têm condições, e em casa não está fazendo nada nesse período de pandemia, onde a gente está sendo obrigado a ficar em casa por questão de proteção própria e da nossa família? Então vamos ter essa consciência, gente, vamos participar, certo? Às vezes eu não respondo na hora porque é como se vocês, eu estou fazendo alguma coisa em casa, resolvendo alguma coisa, ou nas 2 vezes na semana que eu tenho necessidade de comprar comida e ir à farmácia, alguma coisa, mas vocês têm que ter um pouquinho de paciência que eu dou o retorno para vocês, certo? Vamos embora lá. A gente está agora no conteúdo de quê? Substâncias, sejam elas simples ou compostas, e misturas, certo? Então a gente vai fazer a correção agora dessas 10 questões, beleza? Então quem fez no caderno vai conferir no caderno, quem tirou cópia vai conferir na cópia, certo? A primeira questão, vocês têm aí 4 sistemas. Sistema 1, 2, 3 e 4. Diz aí, identifique nos sistemas abaixo se são substâncias simples, substâncias compostas ou misturas. Gente, o oxigênio. O oxigênio é um gás que está na atmosfera, certo? Vou tentar explicar assim durante essa correção para ver se facilita o entendimento de vocês. Além da videoaula que eu mandei para vocês também no YouTube, eu busquei uma videoaula que fosse a forma mais clara de repassar para vocês, como se fosse eu passando. Lógico que não é a mesma coisa, mas pelo menos chegando próximo à minha forma de explicar, certo? Então vejam, o gás oxigênio ele é representado por uma bolinha do O, né? Isso com o 2. Esse 2 significa que ele é formado por 2 átomos, mas só são 2 átomos de oxigênio. O2 porque tem 2 oxigênio, 2 átomos de oxigênio, certo? Então, o nitrogênio, N3, outro gás que tem na atmosfera, mais 3 de quê? 3 porque tem 3 nitrogênio, 3 átomos de nitrogênio, então só tem esse elemento químico, tanto no gás nitrogênio como no gás oxigênio, certo? Mas, se eu colocar um outro elemento químico, se for de uma outra substância, aí já eu vou ter dois elementos químicos. Antes a gente falou de quê? Oxigênio e falou do gás nitrogênio, certo? Mesmo elemento químico, tanto de um como de outro, a gente diz que a substância é substância simples, certo? Quando é o mesmo elemento químico, a substância é substância simples. Se eu colocar 2 elementos químicos ou mais, aí eu já não tenho uma substância simples. Eu tenho uma substância composta, porque eu vou ter átomos diferentes formando uma nova substância, certo? Exemplo, professora, dê aí um exemplo. Outro gás, o gás carbônico. O gás carbônico, a gente tem o C de carbono e o O de oxigênio. Aí eu tenho 2 elementos químicos diferentes, que é o carbono e o oxigênio. Se eu tenho 2 elementos químicos diferentes, eu já não tenho uma substância simples, eu tenho uma substância composta, porque ela é composta por mais de um elemento químico diferente. Entenderam a diferença? Então, substância simples é quando é formado por átomos de um mesmo elemento químico.
tudo oxigênio, ou tudo nitrogênio, ou tudo ozônio, certo? Mas se tiver mais de um elemento químico, aí a gente já não diz mais que é, no caso, uma substância simples, e sim uma substância composta. E quando tiver tudo misturado, tiver oxigênio com gás carbônico, aí a gente tem uma mistura. A atmosfera é uma mistura? É uma mistura de gases. Beleza? Então, o ar atmosférico é uma mistura de gases, porque no ar atmosférico a gente tem o oxigênio, a gente tem o gás carbônico, a gente tem os gases nobres e ainda tem outros que são muito pequenos em percentagem que nem conta a ponto de vista de dado, certo? Então, dentro do ar atmosférico vocês têm os 3 exemplos. Vocês têm a substância simples, que é o oxigênio, vocês têm a substância composta, que é o gás carbônico, e vocês têm o exemplo de mistura, que é a própria ou o próprio ar atmosférico. Beleza? Dê essa introdução para vocês tentarem assimilar de acordo com o que a gente está vendo, ok? Então vamos lá. Vejam os sistemas aí. No primeiro sistema tem bolinhas todinha pintada de preta. Quando ela está todinha de preta é porque esse átomo é de um mesmo elemento químico. E o outro, ele está todo transparente. Um átomo já de outro elemento químico diferente. Ó. Os de preto são átomos de um mesmo elemento químico, mas o de branco já são átomos de outro elemento químico. Certo? Então aí a gente tem o quê? Uma mistura. Porque tem elementos químicos diferentes dentro de um mesmo sistema. Então, o primeiro aí seria uma mistura. Segundo, tudo igual, ó. Todos os átomos ou todos os elementos químicos que representam, cada bolinha dessa, na verdade, representa um átomo. E cada átomo desse representa um elemento químico. Recapitulando, cada bolinha representa um átomo. E cada átomo vai representar um elemento químico. Então, se eu tenho bolinhas todas iguais, certo? São bolinhas que eu digo o quê? São bolinhas que participam de um mesmo elemento químico. Tão diferentes as cores? Não. Então, são átomos de um mesmo elemento químico. Se é átomos de um mesmo elemento químico, eu digo que a substância é simples. Terceiro sistema. Aí tem aí, ó, 2 tipos de elementos químicos, ó. Tem uma bolona transparente com 2 pretas. Aqui tem um elemento químico que é igual ao outro, mas só que esses elementos químicos, quando são formados com cores diferentes. Uma bola maior transparente com 2 bolas ligadas a ele preta. Então significa que são átomos diferentes ou elementos químicos diferentes. Se são elementos químicos diferentes, a gente diz que é uma substância composta. Então o sistema 3 é uma substância composta. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, se vocês quiserem, eu dou mais detalhe com relação, porque realmente essa parte de identificar, diferenciar uma substância simples de uma substância composta a nível atômico é mais complicado. A nível de letras, quando a gente diz do oxigênio, nitrogênios, a mistura, eu acho que deu para ficar claro aí. Mas quando se representa em átomos, aí complica um pouco, certo? Mas o 3, o sistema é um sistema composto, certo? Ou uma substância composta. E a última, eu acho que a última dá para ver que está uma mistura aí, ó. Tem bolinhas ou átomos transparentes, tem vermelha, tem preta, então aí está uma mistura, certo? Então, na ordem ficou: primeiro sistema, mistura; segundo, substância simples; terceiro, substância composta; e quarto é uma mistura, ok? Então, agora vamos para a segunda questão. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas, como eu expliquei agora há pouco. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente, ou seja, um em seguida ao outro. Então, a gente tem que ver, ó, átomos que formem o mesmo elemento químico, 3 átomos, no caso, os 3 primeiros elementos químicos têm que ser simples e os 2 últimos têm que ser compostos, ou seja, formados por elementos químicos diferentes. A alternativa, para não ficar procurando e confundir a cabeça de vocês,
Já servindo de exemplo a explicação é a letra C de casa. Na letra C de casa tem o enxofre, que é S, que é só formado pelo próprio átomo do enxofre. Tem o oxigênio, que eu falei agora há pouco, né? Esse que é formado somente de oxigênio, ó, O2, porque são dois átomos do mesmo elemento químico, então é só formado de oxigênio. O terceiro, ozônio, que eu também tinha falado agora há pouco, ó, oxigênio formado somente por átomos do oxigênio. Aí a gente já tem 3 substâncias simples. Em seguida vem o metano, CH4, formado por carbono e hidrogênio, 2 elementos químicos diferentes, a gente tem uma substância composta. O seguinte também tem que ser uma substância composta de acordo com o enunciado. O C, que é o carbono, com o oxigênio, formado por elementos químicos diferentes, então a gente diz que é uma substância também o quê? Composta. Então, pela sequência aí que a gente vai ter 3 substâncias simples e 2 compostas, é a letra C de casa. Espero que vocês tenham acertado, gente. Ou esteja melhorando o entendimento, ok? Terceira questão. Considere os seguintes produtos. Aí tem aí uma pedra de granito, um copo de água mineral, uma barra de ouro, um balão cheio de ar, a bolazinha de aniversário cheia de ar, e uma colher de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o nome científico do sal de cozinha. O sal que a gente usa para salgar os alimentos, certo? Aí em seguida diz, são misturas homogêneas, tanto na videoaula como naquelas paginazinhas que eu dei para vocês tirarem cópia, tem dizendo quando é que uma mistura é homogênea, quando é que é uma mistura heterogênea. Mistura homogênea é quando, embora tenha mais de um componente, ao se misturar só aparece uma única fase. Mistura heterogênea é quando, é quando as substâncias, elas conseguem se destacar entre elas. Por exemplo, se a gente coloca um exemplo básico, água e óleo, não se mistura, porque tem polaridades, falando quimicamente, tem polaridades diferentes. Então, a água fica embaixo e o óleo fica em cima e forma assim 2 fases. Então, a gente diz que é uma mistura heterogênea, certo? Aí, se a gente coloca um copo, coloca água, em seguida coloca açúcar e mexe, a gente só vai ver uma fase. Embora o açúcar esteja ali dissolvido, que é uma outra substância, mas a gente só vê uma fase. Então, a gente diz que a mistura é uma mistura homogênea. Homo significa mesmo, igual, uma mesma fase. Hetero significa diferente, então, fases diferentes. Então, quando está pedindo aí uma mistura homogênea, a gente vai ter que olhar aí quais são as opções em que tem aí mistura homogênea, ou seja, com a única fase. Granito é uma pedra que tem colorações diferentes. Tem mistura de substâncias diferentes que vê. Quem tem granito em casa, no banheiro ou em algum local da casa, vai ver que o granito ele não é uma única cor. Tem manchas mostrando que ali tem outras substâncias. Então, não é uma mistura homogênea, certo? Copo de água mineral. A água que a gente toma mineral, ela é uma mistura da água pura, da água substância pura composta, na verdade, porque ela tem hidrogênio e oxigênio nela. Então, tem a água, tem o flúor para ajudar na nossa dentição. Ainda tem também o hipocloreto, que no caso é uma percentagemzinha de água sanitária para o quê? Para evitar a presença de bactérias e outros micro-organismos. Então, é uma mistura, mas que a gente vê só uma única fase. Então, é uma mistura homogênea? É. A água mineral é uma mistura homogênea, porque embora tenha mais de uma substância, mas a gente só vê uma única fase. A gente não vê mais de uma cor na água mineral, certo? Deixa eu ver outra aqui. E o ouro, a barra de ouro. Ouro só tem aquela substância ouro, não está misturado com outra coisa. Então, não tem nada de mistura. É uma única substância, então não é mistura. Não pode se dizer se é homogêneo ou não. Balão cheio de ar. O ar, a gente já viu que o ar atmosférico, que é o ar que a gente enche a bola de aniversário, que é que está falando aqui, certo? É uma mistura. Então, aqui é um exemplo, certo? Então, a gente já tem 2 exemplos de mistura aí.
água mineral e o ar que está dentro da bola. Cloreto de sódio, a gente já viu que é o nome popular do sal de cozinha. Sal de cozinha, só ele, sem estar misturado a nada, não é mistura. Então, qual é a opção aí que tem água mineral e o balão cheio de ar? É a letra B de bola, certo? Então, mistura homogênea é a mistura que vai apresentar uma única fase olhando a olho nu. Embora tenha outras substâncias dentro, mas quando se mistura, a gente só vê uma única fase. Beleza? Então, quem acertou, parabéns. Ótimo, vamos aí para a quarta questão. Relacione corretamente as colunas a seguir. Aí, no caso aí, era para ter uns parênteses aí na segunda coluna para a gente fazer a relação, né? Mas vamos lá. Na segunda coluna tem água, que é o número 1, viu? Água mais álcool mais areia. A gente vai olhar aí que é uma mistura bifásica formada por 3 substâncias, ó. A gente tem água. Imagina, a gente bota no recipiente água, certo? Depois em seguida coloca álcool. Vai mudar de fase? Não, a gente vai ver somente como se tivesse a água, embora tenha álcool. Então é uma mistura, só que uma única fase. Mas quando a gente coloca areia, aí a areia vai se decantar abaixo e a gente vai ver só 2 fases, que vai ser a água com o álcool junto e a areia embaixo. Então, é uma mistura que diz aí, que a gente pode dizer da letra B, ó. Mistura bifásica, ou seja, com 2 fases, formada por 3 substâncias, água, álcool e areia. Então, seria a letra B, mistura bifásica formada por 3 substâncias. Segundo aí, vapor de água, que é um vapor, é um gás. Gás carbônico, quando a gente botar os dois, a gente só não vê nada, no caso só sabe que é uma mistura, mas nem vê, não é isso? Mais oxigênio. O que seria aí? Mistura homogênea constituída por 3 substâncias. Porque a gente não vê a cor, sabe que é uma mistura que tem uma fase única e de 3 substâncias. Então, é a letra E, certo? Terceiro, sal mais água. A gente tem água, coloca sal e mistura, a gente só vai ver uma única fase, embora esteja com uma mistura. Então, vamos lá. Qual é a opção aí? Eu diria que é a letra A. Mistura líquida homogênea, constituída por 2 substâncias. Quais são as 2 substâncias? Água e sal, mas que a gente só vê uma única fase. Então, é uma mistura homogênea, formada por 2 substâncias. Em seguida, água, areia, mais gelo. Veja, água a gente vai colocar no recipiente. Aí em seguida a gente coloca areia. O que é que vai acontecer com a areia? Com o tempo vai se decantar, vai ficar embaixo. Aí depois a gente coloca gelo. O que é que vai acontecer com o gelo? Que é água também, só que no estado sólido. Lembra que a gente viu no início das aulas? Certo? A gente tem a água no estado sólido, líquido e gasoso. E viu também a questão da densidade, que a densidade da água sólida é menor que a densidade da água líquida. Então, embora seja a mesma substância, mas a água sólida, no caso aqui o gelo, ele vai o quê? Flutuar. Então, vai formar para a gente quantas fases? 3 fases. O gelo vai estar em cima, certo? Da água. A própria água líquida. E embaixo o quê? Qual é o ingrediente? A areia. Então, seria o quê? Uma mistura de só 2 substâncias, 2, professor, e o gelo e a água? Sim, mas o gelo e a água é tudo água. Estado sólido e estado líquido. E a areia. Então, é uma mistura de 2 fases com 3 substâncias. Então, qual seria a letra? A letra C. Mistura trifásica, porque tem 3 fases, gelo, água e areia, com 2 substâncias só. Então, seria a letra C, de casa. E o último, o álcool hidratado. O álcool, acho que vocês já estão cansados de escutar, tanto nesse período de pandemia, né? Álcool gel, álcool líquido. Então, letra D é uma solução líquida, certo? O álcool. Dentro do álcool a gente tem água e tem o próprio álcool, dependendo da percentagem dele, na mistura, certo? Então, seria a letra D de dado, solução líquida. Então, recapitulando, a segunda coluna, vocês colocam as letrinhas ao lado, ó. B, E, A, C e D. Voltando. B, E, A, C e D. Quinta questão. Novamente a gente vai fazer essa relaçãozinha aqui com as letrinhas ao lado, ó.
Aliás, a letrinha ao lado não, ali tem a opção de resposta, né? Mas vamos lá. Para facilitar o entendimento, a aprendizagem de vocês, seria legal que vocês, ao lado já das substâncias da coluna 1, fossem botando se é substância composta, se é elemento químico, ou seja, só elemento químico, ou se é substância simples, certo? Então vamos lá. O primeiro, gás ozônio. Lembra? Gás ozônio, ozônio, O3, formado pelo mesmo elemento químico, ozônio, ozônio, ozônio. Então a gente diz que é uma substância simples. Então qual é a letra C? A gente coloca já ao lado ali, letra C. Depois vem gás cloro, somente formado de cloro. Cloro e cloro, são dois cloros. Então também é uma substância simples. Depois vem água oxigenada. Onde que é a água oxigenada que doura os cabelos aí de vocês? É formado de hidrogênio e de oxigênio. Então são elementos químicos diferentes.